primeira pergunta é: como Jesus lida com o sentimento de compaixão? Não seria maravilhoso se pudéssemos ouvir dos lábios do próprio Jesus, falando em primeira pessoa, como ele se sente? Então podemos nos maravilhar, pois nosso Mestre fala abertamente do que sente. Das raras vezes que ele fala sobre os seus sentimentos, uma delas é que ele tem compaixão. Mateus e Marcos registram essa raridade por ocasião da segunda multiplicação dos pães. Leiamos, Mateus 15, 32. Tenho compaixão dessa gente. Repetido em Marcos 8, 2. Tenho compaixão dessa gente. Esta afirmação nos lábios do próprio Jesus evidencia que ele tem consciência dos seus sentimentos e é capaz de pôr para fora, como dizemos. Ele verbaliza, ao que tudo indica, com uma naturalidade de alguém que sabe lidar com suas emoções e sentimentos. Os psicólogos afirmam que o primeiro passo para aprender a lidar com nossos estados emocionais é saber reconhecê-los. Este é o ponto de partida para uma vida emocional equilibrada, dizem eles. Mas como vem esse aprendizado? Como Jesus aprendeu a lidar com o sentimento de compaixão neste caso? Não sabemos praticamente nada da vida do Galileu entre os seus 12 e 30 anos de idade. Podemos supor corretamente que foram anos de estudos e aprendizagem, mas qualquer suposição pode facilmente se tornar especulação. Por isso, vou me ater aos registros dos 3 primeiros evangelhos acerca da vida de Jesus. Podemos afirmar com certeza que aquilo que o Mestre aprendeu sobre como lidar com seus estados emocionais, ele não leu em livros de autoajuda. Sua literatura de cabeceira era a Torá, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Pela forma poética de suas palavras, acho que a leitura favorita de Jesus, se posso dizer assim, era os salmos. Ele aprendeu poesia com os salmos e usou muitos recursos poéticos em suas mensagens. Além da forma da poesia, acredito que o filho de Maria aprendeu com muitos estados emocionais dos personagens que povoam os salmos e de como esses personagens lidaram com suas emoções diante de Deus. Eu recomendo fortemente, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês se aprofundem no estudo cuidadoso dos Salmos. Eu sei que o livro dos Salmos é o favorito de muitos de nós. Por isso, é bem mais fácil de ler aquilo que nos dá prazer. Por isso, minha recomendação é para que vocês leiam os Salmos com a seguinte pergunta em mente: como as pessoas descritas nos Salmos lidam com seus estados emocionais? Outra fonte de aprendizado de Jesus sobre como lidar com os estados emocionais é a meditação. Os evangelhos registram momentos em que o Nazareno se retira para orar e ficar a sós com Deus. É sabido de todos nós que momentos de solitude, ou seja, de afastamento do fluxo normal da rotina para a meditação, é um momento de autodescoberta. Separar um tempo de meditação para refletirmos sobre nossos estados emocionais é um ingrediente poderoso para o autoconhecimento. Meditar nos Salmos e ter momentos a sós com Deus são benéficos para a nossa saúde emocional e espiritual. Mas há um risco aí. Se permanecermos apenas nesses 2 exercícios espirituais, corremos o sério risco de ficarmos focados em nós mesmos, como se diz, olhando para o nosso próprio umbigo.
e certamente desfrutarmos daquela sensação de bem-estar, só que de forma egoísta e narcisista. Por isso, é preciso avançar no estudo e verificar qual outro fator foi fundamental para que Jesus aprendesse a lidar com seus estados emocionais. Dois textos que lemos, Mateus 15:32 e Marcos 8, nos quais o Mestre afirma: tenho compaixão dessa gente. Temos o contexto dessa palavra. Vamos ler 3 versículos da narrativa de Marcos 8, de 1 a 3. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Veja qual é a preocupação do Mestre quando ele diz: tenho compaixão dessa gente. Um grande número de pessoas estavam ouvindo seus ensinamentos por um longo período. Jesus tem consciência de que eles estão com fome e que seria uma crueldade despedir a multidão de barriga vazia. Eles podem desmaiar de fome e alguns, como acrescenta o texto de Marcos, vieram de muito longe. Jesus não pode fazer isso com seus ouvintes. O que se segue no texto é a descrição da multiplicação dos pães para atender a essa demanda. A percepção ampliada de como Nazareno aprendeu a lidar com seus estados emocionais nos mostra que foi no encontro com outras pessoas que ele transformou as suas emoções em sentimentos, que desembocaram em um comportamento frente àquela situação. Estamos experimentando os efeitos da pandemia em nossa vida emocional. Como enfrentamos as notícias de contágio e de morte? Como encaramos o isolamento e o afastamento social? Quais emoções precisamos trabalhar? Quais sentimentos necessitamos desenvolver a partir das emoções que estamos experimentando nesse período? O que nós vimos sobre como Jesus lida com o sentimento de compaixão nos aponta um caminho prático para lidar com as experiências emocionais que foram intensificadas agora pela crise do Covid-19. Em poucas palavras, aprendemos com Jesus que devemos admitir, reconhecer e verbalizar nossas emoções. Este é um primeiro passo. Depois, precisamos elaborar essas emoções e transformá-las em sentimentos, através da leitura de poesia, especialmente os salmos, através de meditação, oração e estar a sós com Deus, e, o mais importante, exercitar o encontro com pessoas que necessitam de nossa presença.